no turco, aqui já no banho de água quente. Os manuscritos do Mar Morto. Na região de Qumran foram encontrados dentro desses potes de cerâmica manuscritos aproximadamente escritos 100 anos antes de Jesus. Cabe ressaltar o livro de Isaías foi encontrado totalmente intacto, com todos os 66 capítulos, que tem exatamente igual às Bíblias de hoje. Então quem disser que a Bíblia foi alterada está redondamente enganado. Esse é mais um dos potes onde foram encontrados os manuscritos. Hoje em Jerusalém existe o Museu dos Manuscritos do Mar Morto, onde nós podemos então ver toda a exposição de mais de 1000 potes que foram encontrados com inscrições e com textos e com arquivos, com livros daquela época. E aqui nós temos então uns fragmentos, né, só para a título de exemplo, fragmentos desses manuscritos. Entramos então em Jerusalém. Jerusalém, cidade dourada, esse pôr do sol lindo. As pedras ficam douradas com a posição do sol no pôr do sol, onde nós vimos em alguns salmos Jerusalém, a cidade de ouro, a cidade dourada. Aqui um dos habitantes da cidade, nossos camelos. Aqui a mesquita de Omar está construída exatamente sobre o templo de Herodes, né? Que era o templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aqui mais uma visão da parte da entrada principal da cidade velha de Jerusalém. Nessa cidade moram pessoas, vivem, comercializam normalmente. É uma cidade também, apesar de ser tudo preservado, né? As construções antigas, nós estamos vendo a parte de baixo da cidade, então existe o comércio e a vida normal na cidade, escolas. Agora o Muro das Lamentações, foram escavados esses muros, e o que nós estamos vendo? Os alicerces do templo. Essa é a parte sagrada dos judeus ortodoxos, porque aqui nós estamos no lugar mais próximo onde a glória de Deus já desceu. Tem o lado das mulheres. Observem aqueles papéis no meio das rochas, no meio das pedras, são orações de que todo o povo. Aqui nós temos uma parte interessante. Nós estamos olhando um buraco de mais ou menos 30 metros de profundidade, através de uma tampa de vidro. Nós estamos olhando para baixo. Essa foto foi tirada de cima para baixo. O que nós estamos vendo aqui são os alicerces do Templo de Salomão. O primeiro templo onde foi construído está exatamente 30 metros abaixo de onde está ali o Muro das Lamentações. Tivemos também o privilégio de fazer uma vigília nas escadarias do templo. Aqui nós estamos na reconstrução, foi pintado ali, né? Como seria a época onde Jesus andou, né? Então Jesus aqui andou, quando ele chicoteou, lembrem que ele chicoteou aquelas pessoas que compravam e vendiam na entrada do templo, foi exatamente nessa região aqui, nessa área aqui que nós estamos pisando agora. Então, certamente Jesus andou por aqui. E nós tivemos o privilégio de entrar agora num local reservado, não é aberto a turismo, é preservado esse local, que são as escadarias do Templo de Jerusalém. Essas escavações foram feitas em 1970 e trouxeram à luz as escadarias onde é exatamente a entrada do Templo de Jerusalém. Então, Jesus quando menino passou por aqui, Jesus quando adulto passou por aqui. Nós estamos agora nos dirigindo a essa área reservada, passando por túneis e alguns arcos. É tudo protegido aqui nessa região, ela é fechada ao público, mas nós tivemos o privilégio de passar algumas horas orando, intercedendo por Jerusalém e pelos cristãos do mundo. Aqui a placa que nos identifica ali o ano de 1970 que foi descoberta essas escadarias. Como eu disse, tudo é preservado, é fechado, é gradeado. O turismo não tem acesso a essa região. É considerada uma área sagrada, né, para os judeus.
Eis aí então as escadarias do templo. Nós estamos vendo aqui, hoje as entradas são lacradas, né? Foram fechadas, né? Mas nós podemos observar os arcos que formavam a entrada do templo. Lá em cima nós estamos vendo agora é uma mesquita muçulmana. Inclusive fomos observados de perto pelos muçulmanos quando nós estávamos aqui reunidos. Estamos pisando aqui exatamente as escadarias de 2000 anos atrás. Aquele arco que aparece ao centro da tela em cima, ali era a entrada principal do templo. Hoje tem uma construção em cima, né? Ali era a entrada principal do templo, aquele arco, aquela pontinha que aparece em cima na tela, bem em cima. E logo mais à esquerda, nós vamos ver agora, aparecem os arcos onde seriam as entradas secundárias do templo, que estão fechadas hoje. Aí está. Essas são as entradas secundárias, lacradas hoje, né? Tem terra do outro lado, né? O nível do solo, aqui nós estamos a 10 metros abaixo do nível do solo. Isso é uma escavação arqueológica, né? Uma coisa que nos chama a atenção é o tamanho das rochas, das pedras que fazem parte desses alicerces. Isso aí são os alicerces do templo. O mesmo como é lá no Muro da Lamentação, né? Nós estamos aqui no outro lado do Muro da Lamentação. E aqui nós estamos vendo as entradas, dá para ver os arcos perfeitamente lacrados, né? E o que nos impressiona, isso nos lembra aquela passagem em que os apóstolos caminhando com Jesus se perguntaram: Senhor, como são grandes essas pedras, como são grandes esses alicerces. E nós também ficamos impressionados com os tamanhos das rochas. Essa que está sendo mostrada agora tem mais ou menos uns 10 metros de comprimento por quase 2 metros de altura e certamente 6 a 10 metros de profundidade, que era o tamanho da rocha ali. Uma rocha apenas compondo o alicerce do templo. São rochas muito grandes, impressionante. E aí o pessoal orando, intercedendo por Jerusalém. E nós tivemos, essa vigília durou em torno de 3 horas, ficamos até as 2 horas, das 11 horas até as 2 horas da manhã, orando, intercedendo pelo povo de Jerusalém. Orando e intercedendo pelos judeus, que também são as meninas dos olhos de Deus, né? E intercedendo também pelos cristãos e pelas nossas nações, nossas igrejas, enfim.